Boa tarde. Eu não sei, fala boa tarde ou bom dia? É sempre Bom ruim dia, começar. bom dia mais geral. É. Bom dia serve pra tudo. Bom dia, boa tarde, boa noite, no seu horário que cada um tá assistindo a gente aqui. Bom dia, Brasil. Boa tarde, Itália. É igual o filme do Show de Truman. Bom dia, boa tarde, boa noite. É isso. Mais o tempo. Ah, Bonitinho. muito bem. Tudo bom, meninas? Maiara, Ju, como é que vocês estão? Tudo bem, Juliane? Como vai? Bom dia a todos. Bom dia. Oi, meninas. Tudo bem, pessoal? Estamos de volta. Acho que seguindo um pouquinho do que a gente tinha pensado com a proposta do Despertar no Luto, né, desse projeto maior, a ideia a partir desses próximos encontros seria a gente contar as nossas histórias, contextualizar um pouquinho quem nós somos, de onde viemos e como foram as experiências de luto que cada uma de nós vivenciou, para que a gente pudesse então discutir, trazer perguntas, dúvidas, questionamentos, dentro da experiência de cada uma, porque a gente pensou que talvez fosse mais didático a gente ir dissecando os processos e aí a gente trazendo o compartilhamento de como se deu para cada uma, né? E o que de repente alguém pode usar como inspiração para fazer parecido, que acha que encaixa, ou falar assim, nossa, não, uma experiência que eu não gostaria de ter, então isso poderia ser diferente. E é isso, compartilhar a experiência para que a gente possa crescer, né? Então, para essa nova etapa, né, para esse novo processo, então a gente pensou de fazer esse bate-papo, que estamos aqui, cada uma contando a sua história. Então, hoje eu vou começar, vou contar um pouquinho, né, vou estar falando com as meninas e conversando aqui com todo mundo. E aí a minha ideia é contar, então, o meu percurso, como que foi meu percurso com luto, e depois a gente vai fazer esse bate-papo. Então, acho que a introdução principal é essa, nada que a gente já não tivesse falado antes, né? Bom, então para eu poder comentar um pouquinho das experiências que eu tive do luto com vocês e compartilhar, acho que eu preciso só relembrar talvez algumas coisas da minha história. Eu já pincelei até algumas coisas acho que em alguns dos outros encontros, mas eu fui criada com a minha irmã pelos meus pais em São Paulo. A gente teve uma vida razoavelmente boa, como eu falei, né, assim, nunca me faltou nada, eu sempre tive tudo que eu precisei, estudo, incentivo, apoio, passeios, pequenas viagens, tudo que eu pude ser proporcionada na vida eu fui, assim, eu não posso reclamar em termos de estrutura. E também de estrutura moral, de valores, familiar, sempre próximo, né, das famílias, primos distantes, né, assim, sempre envolvida com pessoas que trouxeram ensinamentos pra gente. Isso sempre foi muito forte, esse senso de família, assim, de estar todo mundo junto. Minha mãe foi filha única e ela falava que isso pra ela era péssimo, ela sofria muito, porque os amiguinhos iam embora pra casa e ela falava, mas eles vão brincar em casa e eu não tenho ninguém pra brincar. Então ela, na vida, quando ela, né, resolveu ter filhos, ela falou que ela queria ter 2, porque pra ela era isso, teria uma companhia pro resto da vida, assim, né, teria alguém junto sempre. Então isso pra ela sempre foi muito importante de deixar a gente, né, criar nós duas juntas, assim, eu e minha irmã. E eu, como eu falei, eu tô com 37 anos, eu sou de 85, fui criada na época em que a mãe vestia as crianças iguais, todo mundo que é dos anos 80 vai saber isso. As mães vestiam as crianças iguais, então eu e minha irmã, nós éramos fisicamente muito diferentes, mas as pessoas olhavam e falavam, elas são irmãs, tem um tom, alguma coisa que a gente sabe que é a Juliana e a Caroline, né, então eu acho que essa marca ficou, né, esse enlace, essa união ficou muito forte. E ela contava que nós tínhamos 2 anos e meio de diferença, né, eu e a Carol. E então, quando ela engravidou, eu tava com 1 ano e 8 meses. E ela contou que a Carol veio de surpresa, ela não foi programada, não estava sendo esperada, né? E aí ela contou que por umas 2 vezes, antes dela descobrir a gestação, ela foi me levar pra padaria pra passear, e ela falou, então vamos, Ju, com a mamãe passear, a gente vai na padaria. E aí ela falou que eu tirei a chupetinha, eu olhei pra ela e falei assim, ela falou, a mamãe é a Ju, e aí eu tirei a chupeta e falei, e o nenê? Daí ela falou, você quer levar o nenê? Pega a bonequinha, né? Deu a boneca na minha mão, achando que eu tava falando que queria levar a bonequinha, e fui. E depois, uma outra vez, eu acho que 1 semana depois, a mesma coisa, ela falou alguma coisa que tava Ju, a mamãe, e eu falei, e o nenê? E aí, 1 semana depois, ela descobriu que ela tava grávida, né? Então a gente brincou que eu que contei, que descobri, que contei, porque criança sente, percebe, né? Mas que a gente falava que o nosso enlace veio já do cordão umbilical, assim. E a Carol era grudada, assim, comigo, né, de pequena, eu sempre fui mais falante, mais bagunceira, ela era mais quietinha, mais na dela.
E irmão mais novo espelha muito, né? Irmão mais velho. Então acho que a gente teve uma criação muito boa nesse sentido. Claro, brigas, né? Diferença de personalidade, acho que isso faz parte da vida, assim. Mas nós tivemos uma criação muito próximas, né? Nós duas, com minha mãe, meu pai muito presente na nossa primeira infância, junto sempre. Então eu tenho excelentes memórias e coisas que eu não trocaria por nada da minha história, assim. Então acho que esse foi o meu primeiro contexto de vida. Eu tive muito contato, convivência com minha avó materna, como eu comentei também, que ela participou muito, né, da nossa criação, de estar junto, brincava, ela era alegre e feliz, contava história, repetia a mesma história, a gente repetia as histórias junto com ela. Foi também uma pessoa muito importante, assim, né, pra mim e pra Carol, ela sempre estava muito presente. E aí quando ela faleceu eu tinha uns 10 anos, 10 anos. Então foi meu primeiro luto, assim, né, de entender que aquilo era diferente. Aí foi quando eu comentei que eu comecei a me aproximar, assim, minha mãe já tinha acessado o espiritismo quando eu nasci. Ela começou a frequentar, ela foi criada mais no catolicismo, mas nada muito praticante. E aí ela acessou o espiritismo e aquilo fez muito sentido para ela. Então ela se aproximou daquilo, foi muito forte. E na época, quando meu avô paterno, o pai dela, faleceu quando eu tinha 1 ano de idade. E eu era a primeira neta, ele era enlouquecido por mim, e foi muito difícil, porque ele era o esteio da família, assim, pra minha mãe, pra minha avó, pra elas foi muito difícil esse luto do meu avô. Então acho que o luto do meu avô foi indireto pra mim, assim. E eu sofri um bocadinho de pequenininha, eu tinha 1 aninho, ela falou que eu fiquei bem difícil pra dormir, eu entrava, procurava ele na casa, queria companhia, enfim. Tinha uma ligação espiritual que a gente entende assim, e que isso também foi difícil nesse processo da família. E com a minha avó, então, isso já foi um pouco mais, acho que despertou um pouco mais essa questão de eu buscar uma informação sobre, porque daí minha mãe acessou o espiritismo, né, a partir desse contexto do meu avô, e eu fui criada nesse ritmo, então pra mim sempre foi natural falar de um sonho, ou falar do nenê, ou contar alguma coisa que eu experienciava, que eu vivenciava, isso pra mim sempre foi natural. E eu sempre tive muita curiosidade de entender esse lado. Então quando a minha avó faleceu, eu comecei a querer buscar um pouquinho mais, daí quando eu tava com uns 12 anos, que eu acho que eu comecei a ler, 11, 12 anos que eu comecei a ler alguns livros espíritas, pra começar a entender o que era, assim. Então essa parte da crença espiritual fez parte da minha pré-adolescência inteira. Eu brinco que eu estraguei ali, né, de romances e expectativas de vida, tudo, mas eu acho que isso foi muito importante para minha formação pessoal, não só em termos de valores, mas porque essa crença que a vida continua, que a gente tem espaço pra gente crescer, evoluir, que se a gente errar a gente pode começar de novo, e que não é por isso que a gente vai dar desculpa para errar. Mas eu acho que isso me traz um conforto muito importante, muito singular. Então foi um processo do luto da minha avó que começou a trazer uma aproximação das minhas crenças e que foi uma base extremamente importante para tudo que eu vivenciei depois, né, que eu vou comentando agora. Então, depois que eu terminei a faculdade de físio, minha irmã estava fazendo psicologia, né, minha mãe era psicóloga, minha irmã quis fazer psicologia também, e ela estava no 3º ano de faculdade, e eu estava já fazendo a pós-graduação de respiratório que eu fiz na Santa Casa. Então eu já comecei a ter contato com o luto de uma outra forma. Eu passei a ver, daí, cuidar de pacientes no hospital, né, que estavam em situações de doenças agudas, doenças crônicas. Aí eu tive contato com falecimentos, os primeiros choques, né, quando a gente entra na área da saúde, que a gente ainda tem aquela sensibilidade de chorar um mês por uma situação que aconteceu, que a gente ainda fica emotivo. Acho que eu tive esse processo como todo mundo que é dessa área. Mas isso eu fui começando a entender, né, qual que era o meu papel como profissional, o que eu poderia ajudar, como que eu poderia talvez aliviar um sofrimento daquela família que está vivenciando uma situação crônica com uma pessoa, ou que perdeu alguém, né, dentro do contexto que a gente tinha assim próximo. Então isso foi meio que criando um pouco de raiz para mim nesse começo. E depois, quando eu terminei a pós-graduação, que eu já comecei a trabalhar bastante, eu dava bastante plantão, eu mergulhei de cabeça, assim, eu amava o que eu fazia. Eu vivenciei várias situações de pessoas jovens e que eu lembro de olhar pessoas, um caso específico era uma moça de 32 anos que tinha tido um AVC importante por uma malformação e ela tinha entrado num estado vegetativo, então era difícil para a família olhar uma moça de 32 anos, né, na cama e que não tem como saber qual é o prognóstico de melhora, se vai acordar, se vai ter consciência, se vai voltar a se comunicar.
E eu olhava aquilo com um pesar no coração por aquela situação. Eu fazia o meu melhor, mas aquilo pesava como contexto de olhar e falar assim, puxa, que difícil, né? Como seria se eu tivesse nessa situação? Era um espelho que pra mim, né, não tinha como não introjetar e não falar assim, puxa, eu não sei como seria pra mim. Ter aquela dor de você até querer não pensar, né? Me afastar dessa situação, assim. E aí, quando foi, então, em 2008, a minha mãe, foi logo depois que eu comecei a trabalhar, que eu já tinha terminado a pós, minha mãe começou a ter um pouco de cansaço para subir ladeira, subir escada, e ela tinha fumado um pouco quando mais nova, mas não tinha nada que justificasse. Então ela foi atrás de fazer alguns exames, e aí nessa história ela acabou sendo diagnosticada com uma doença que chama miocardiopatia hipertrófica, que é um aumento do septo no coração, então o coração vai ficando com a câmera maior, a câmera fica menor porque o septo fica maior. Então tem uma série de consequências de alterações, de muitas arritmias, e enfim, é uma doença que é muito comum ela ter morte súbita, do coração parar de funcionar por conta das alterações elétricas que acontecem no coração. E aí foi um momento difícil, porque para minha mãe aquilo estava sendo um choque da doença, né, da realidade dela se entender como psicóloga, dela ter que, né, aquela pressão dela estar sentindo firme o que ela está trabalhando. E aí eu já estava começando a entender, né, assim, com um pouco mais de frieza como é que funciona a área da saúde. Então acho que eu também tinha um olhar de profissional e não só de filha. Então a gente teve algumas brigas nesse meio de caminho que foram difíceis até a gente conseguir entender o pé do que estava falando, porque eu falava para ela se cuidar e ela tratar, e ela tinha... Não teve uma negação de não fazer, mas tinha um assim, vamos devagar, vamos com calma. E eu não entendia muito isso, então foi uma situação de choque, que já foi difícil da gente começar a entender. Mas aí ela começou o tratamento e aí em um mês ela acabou tendo uma arritmia importante, ela foi parar no hospital. A gente achou que ela estava infartando e ela ficou 10 ou 15 dias internada. E aí ela tinha ficado na UTI, eles falaram que ela tinha que pôr um marca-passo diferente, que chama CDI, que era pra morte súbita, só que os médicos, né, eles já chegam, no geral, a equipe da área de saúde às vezes acaba trazendo a informação de uma forma mais bruta, mais clara, e às vezes o paciente não tá pronto para ouvir, tem que digerir, tem que, né, ir com calma. Então para ela foi difícil entender esses termos médicos, né, logo assim, ela não quis muito se aproximar disso. Para mim era difícil entender porque eu achei que ela não estava querendo se tratar. Então, neste processo todo, quando ela melhorou e foi pro quarto, teve um dia que a gente era nova, eu tinha 22 anos, e o pessoal deixava eu ir ficar na semi-intensiva com ela, ficar ali sentada um pouco, conversando, né? E teve um dia que eu fui, ela se acalmava quando eu chegava, assim. Daí ela ficou segura, eu tava ali com ela conversando e ela dormiu, ela cochilou. E aí quando ela cochilou, que eu tava ali lendo um livro com ela só pra fazer companhia, eu tive uma visão, um flash da minha avó, da mãe dela, né? Da minha avó materna. E eu vi a minha avó feliz, mas ela tava feliz, um sorriso. Ela era alegre, assim, mas ela tinha um sorriso. E ela tava montando sabe essas faixas quando alguém faz festa surpresa de aniversário, que você pendura aquele feliz aniversário bonitinho? Ela tava montando um negocinho daquele de boas-vindas. E quando eu tive esse flash e esse boas-vindas e ela alegre e feliz, aquilo pra mim configurou que é isso, minha mãe tá pra ir, né? Minha avó tá feliz porque ela vai receber a filha dela de volta, né, assim, pra mim o recado era esse. E dali pra frente eu comecei a viver um luto, esperando que uma hora ia acontecer da minha mãe ir embora, que era isso, que era assim que ia ser. Aquilo pra mim foi uma coisa extremamente forte, importante, mais clara. E aí minha mãe melhorou, foi pro quarto, bateu, teve uma outra arritmia, voltou pra UTI, enfim, a gente achou que realmente ela ia embora, ela melhorou, saiu e voltou, foi aos poucos voltando vida normal. Isso foi em maio de 2008. Então, esse processo de maio até o final do ano, a gente foi vivendo esse possível luto. Eu e a Carol, será que a mamãe vai morrer? E aí eu falava pra ela, não, mas eu vou cuidar de você, a gente tá junto. Então, tiveram pequenas conversas nesse sentido, assim. Mas nesse meio período, a gente foi vivendo esse luto, como se a gente fosse se afastar. E a minha irmã, algumas vezes eu conversava com ela, e às vezes eu ia falar com ela e eu falava assim, meu pai e a mãe. E a gente sempre falou papai e mamãe, né? E eu não sabia por que eu falava meu pai e minha mãe, e ela também ficava olhando, e eu não sabia por que aquilo tinha saído. E aí eu tive alguns momentos em que eu sonhei que ela tinha morrido, e aí eu acordei me sentindo culpada e falava, mas por que eu tô desejando que a minha irmã morra? Assim, uma confusão na cabeça, né? Aquela mistura de sentimentos, emoções e sensações. A gente tinha que fazer os exames para saber, porque tem um componente genético importante, né? E por conta da história de morte súbita, é uma doença que tem que acompanhar. Então a gente tinha mais ou menos programado de fazer esses exames por volta de outubro, por volta de setembro. E na correria do dia a dia a gente acabou prorrogando para outubro, deixa para lá, vamos fazer. E aí logo a gente se organiza com um agendamento.
Eu fui um dia dar um plantão noturno, em outubro, do dia 10 pro dia 11, era uma sexta-feira. Eu não costumava dar muito plantão noturno, mas eu peguei aquele plantão. E eu tava aflita aquele dia, não sei, deu umas 2 horas da manhã, não conseguia dormir, não conseguia descansar, tava meio ansiosa, não sei o que tava acontecendo, eu não conseguia localizar, não conseguia entender o que era. Aí passou o plantão, cheguei em casa, a Carol tinha ido fazer um trabalho da faculdade, não, ela tinha que assistir um curso. E aí eu fui dormir de manhã, quando deu hora do almoço, que eu acordei, ela tava chegando do curso, e ela e minha mãe tiveram uma briga, porque ela queria comer qualquer coisa embora, minha mãe tava fazendo comida, eu falei, não, você vai esperar agora que eu tô fazendo comida. E ela tinha que ir pra faculdade pra fazer um trabalho. E aí nessa briga, não sei, inflamou, minha irmã ficou nervosa, ela tava arisca, ela tava estressada, não era muito assim, a gente não entendeu muito o que estava acontecendo. E aí no meio dessa briga, meu pai falou, não aguentando mais vocês, e saiu pra dar uma volta. Então ficou em casa eu, minha irmã e minha mãe. E aí eu saí também, deixei as duas discutindo e fui pro quarto. Quando eu sentei no quarto, minha mãe gritou e falou assim, Ju, corre que a Carol tá passando mal. E aí eu corri pro quartinho, ela tava num quarto lá do fundo, e quando eu cheguei ela tinha caído no colo da minha mãe, então ela tava com o cabelo pra frente, assim, nos braços da minha mãe. E tinha um som que eu achei que ela estivesse convulsionando. Aí a gente fez força, sentou ela na cadeira. Quando a gente sentou ela na cadeira, que eu afastei o cabelo, ela tava transparente, ela não tinha cor. E aí quando eu olhei aquilo, eu me apavorei. Aí eu comecei a procurar pulso, ainda falei pra minha mãe, eu não tô sentindo pulso, você tá? Mas imagina que minha mãe ia sentir. E aí eu rápido liguei para um médico que morava no meu prédio, que não sabia que ele não estava morando mais, e porventura aquele dia ele tinha vindo visitar os filhos, então ele estava no apartamento. E aí desceu ele e a esposa, já falou pra eu falei, eu não sei se a Carol tá parada, eu não consigo sentir pulso, ele já desceu voando. Eu fui ligando pro SAMU, e aí a gente começou, quando ele desceu, ela tava mesmo parada, eu tava nervosa, não deu pra ver, então minha mãe ficou em pé, enquanto os dois estavam reanimando a Carol. E assim, esse casal, eu tinha 4 filhos, 2 das nossas idades. E a gente foi criado junto, desde 5 anos de idade até os 20, né, que eles moravam aqui, era família, conhecia todo mundo. E aquilo deve ter sido muito doído, muito difícil para todo mundo. E minha mãe falava pra ela assim, Carol, volta, volta, Carol. Como se minha mãe estivesse falando pra ela voltar daquele desmaio, pra ela acordar, né? E eu olhava aquilo e falava, bom, agora vai minha mãe passar mal também, porque ela tinha saído há pouco tempo da internação, ela tinha as arritmias, tinha um problema de saúde, e aí eu falei, eu não sei o que vai acontecer agora. Tivemos que ligar de novo pro SAMU, porque não chegava, foi um escândalo, até que a gente conseguiu que eles chegassem, e o meu pai chegou quando o SAMU já tinha entrado. Então, foi aquele caos pra ele também entrar naquele choque e ver o que estava acontecendo. E aí eles pegaram, né, assim, da hora que eles chegaram, eles abraçaram e eu larguei mão e falei, olha, não tenho mais condição de tocar mais nada. Minha mãe foi pro quarto e aí eu fui atrás dela, porque eu falei, deixa eu ver se ela que não vai passar mal agora. E aí quando eles trouxeram minha irmã pra sala pra reanimar, e eu fui atrás da minha mãe. Quando eu entrei no quarto, a minha mãe fez uma coisa que ela amava fazer e que eu questionava muito, mas ela gostava de abrir o Evangelho segundo o Espiritismo ao acaso, que ela falava que sempre vinha uma mensagem que a gente precisava ler ou ouvir no dia, assim, né? E aí quando ela abriu, que eu entrei no quarto pra ver como ela tava, ela abriu o livro, ela só virou pra mim, assim, o Evangelho, e tava escrito de um lado, perda de pessoas amadas, morte prematura. Na outra página estava escrito morte prematura. E aí quando eu olhei aquilo, eu falei pra ela assim, mãe, a Carol não tá mais aí, e a gente não pode segurar ela aqui, porque ela não vai voltar a ser a Carol que a gente conhecia. Ela vai ser uma pessoa que a gente não tem como saber quem vai ser a Carol. E a gente tem que deixar ela aí, a gente tem que ser firme e forte, e a gente não pode prendê-la aqui, porque não vai ser mais a Carol que a gente conhecia. Então eu tentei ser clara com ela balançou a cabeça do tipo, ok, eu entendo. E aí, de novo, voltando para aquelas outras situações que eu já vivi. E aí, nesse meio tempo, até o SAMU chegar, teve um momento que eu fui ajudar a reanimar, assim. E eu tava junto com esse médico, quando ele fazia massagem e eu fazia boca a boca, cada hálito de respiração que eu enviava, eu falava pra ela, Carol, se você não tiver que passar por isso, se você não tiver que viver uma situação, né, dessa, não tem um aprendizado, eu vou cuidar das coisas aqui, eu vou dar conta dos nossos pais, mas não precisa ficar, né, a gente se vira. Eu tentei ser o mais honesta com ela, por mais que eu queria que ela ficasse. Eu não queria ver a minha irmã numa situação ruim, nem meus pais sofrendo por isso. Então, eu fiz como se fosse uma promessa interna de que eu ia tocar o que eu precisasse pra poder ajudar, pra poder cobrir e segurar a situação, né. E, enfim, a minha mãe foi se acalmando um pouco, eles reanimaram, foi quase 1 hora de reanimação. Não teve jeito, a hora que eles iam descer ela, porque o coração realmente não deu mais ritmo.
E pessoa jovem, quando falece em casa, ninguém pode levar, tem que esperar IML, tem que fazer autópsia, porque, né, tem que configurar, enfim, é o que todo mundo já sabe. Então eles tiveram que deixar ela no sofá, tamponada, até das 2 da tarde até as 5h30. Minha mãe ficava presa no quarto para não passar de um lado para o outro, para não ver aquela cena, aquela situação. Foi difícil, assim, foi bem difícil. Enfim, a gente conseguiu daí fazer o velório dela no próprio fim de semana e a gente foi aos poucos se adaptando, aos poucos a gente foi, acho que tocando a vida, assim, né, assim, entendendo. E algumas semanas depois eu estava um dia conversando com a minha mãe e ela acabou me contando que quando ela falava pra Carol, Carol volta, ela me contou que quando eu fui pro quarto e a Carol caiu no colo dela, ela falou pra minha mãe assim, ela olhou pro lado e falou pra minha mãe assim, mãe, não é você quem vai morrer, sou eu. E aí ela caiu. E quando ela falou isso pra minha mãe, a minha mãe já tinha entendido que ela tava indo embora, que era isso, né? Só que minha mãe não tinha falado isso pra mim. Então quando minha mãe falava volta, a Carol, ela tava chamando ela. Mas a minha irmã teve lucidez, que era a hora dela ir e que era aquilo, que a situação ia ser assim. E aí eu falei pra ela, eu falei assim, mãe, eu tenho certeza que ela foi recebida pela vovó. Porque eu vi a avó meses antes preparando uma festa de boas-vindas, feliz, esperando alguém chegar, né? Então assim, essas pequenas coisas pra gente, por mais difíceis que sejam, são os acalentos e os que fizeram a gente ter um senso de um luto, não sei se mais resolvido, mas talvez mais em paz, digamos assim, porque por mais difícil que tenha sido, se a Carol tivesse saído para ir para a faculdade, ela teria morrido na rua. A gente não ia saber o que aconteceu, a gente não ia saber quem teria socorrido, a gente não ia saber se ela sofreu, e a gente sabe que não, ela morreu nos nossos braços, ela morreu nos nossos colos, debaixo das nossas orações, e isso foi uma das maiores bênçãos que a gente teve, porque já que ela teve que ir, ela foi dentro do melhor contexto que a gente podia ter escolhido, né? Hoje eu entendo, assim, hoje a gente já entendeu isso na época, na situação, mas diante de tantos outros tipos de morte, aquele tinha sido, minha mãe brincava, falou, ela morreu como um passarinho, né? Porque ela bateu asa e voou. Então a gente soube ver a situação por esse ângulo, mesmo ela sendo difícil e não sendo fácil de digerir, né? Mas eu acho que foi um processo difícil, a gente teve muitos amigos próximos que sofreram muito também. Tem um casal que, enfim, é a minha segunda família e é óbvio que isso não desmorona, assim, se para desmoronar casamento, isso desmorona normalmente do próprio núcleo familiar. Mas eu sei que teve um impacto também no casamento de um casal muito próximo, das pessoas se questionarem o que vale a vida, né? De vir naquele ponto, o que eu tô fazendo, será que eu tô feliz, será que eu tô vivendo bem? E foi difícil a gente passar por esse processo, assim. No começo a gente teve muito apoio das pessoas, fica todo mundo em volta, né? A Carol era muito querida, ela estava no 3º ano de psicologia, tinha os amigos, foi um choque para todo mundo, assim. Mas é como eu falei, pela forma com que a gente foi vendo essas coisas do luto, né? E a nossa crença de que, ok, em algum momento a gente vai se encontrar, a gente nunca duvidou se um dia a gente vai estar com a Carol ou não, isso nunca foi um questionamento. E da gente ter visto a bênção que a gente teve, dela estar junto, da gente ter tido esse desligamento assim, porque isso vai acontecer, que uma hora vai chegar esse momento, né? Então, eu acho que isso também, não sei se chocou as pessoas, mas isso trouxe uma visão diferente para as outras pessoas que estavam ali próximas da gente, assim. Então, por isso que eu falei que às vezes a gente sentiu como se a gente tivesse acalentado as outras pessoas, né? Então, foi um processo que a gente também foi se conhecendo e se entendendo nesse caminho. Obviamente, eu e minha mãe nos aproximamos muito, a gente já era ligada, mas a gente ficou mais próxima ainda, teve, né, uma situação dessas, assim, te faz questionar outras coisas de valores, e eu fiz aquela promessa de estar junto, né, de ser o melhor que eu poderia, e eu acho que eu fiz o meu melhor nesse sentido, assim, óbvio, todo mundo tem seus problemas e brigas e situações, mas nós tínhamos uma boa relação, uma boa união, e que foi muito importante para mim, eu dar esse suporte, de eu ter o suporte dela também nesse processo todo. E aí, pra gente, a Carol, antes de falecer, ela tinha posto uma frase, na época era o Orkut, ela tinha posto uma frase que era como se o bater das asas de uma borboleta causasse um tornado no Texas, que é da teoria do caos. E toda vez que a gente falava da Carol, eu e minha mãe, a gente podia estar no meio de São Paulo, parada num trânsito infernal. Pousava uma borboleta, passava uma borboleta, vinha de um lado, aparecia, a borboleta aparecia toda vez que a gente falava dela.
Então esse foi um símbolo que pra gente ficou muito claro, era como se a espiritualidade estivesse dando um sinal do tipo, ela tá ouvindo, ela em algum lugar ela vai estar ali, e isso também sempre foi muito forte, assim, né, pra gente. Então esses pequenos toques da vida que a gente lê dessa forma também foram acalentos importantes pra gente nesse período. Passando depois 7 anos, a minha mãe teve, assim, o quadro foi avançando um pouco, ela teve algumas outras complicações, um pouquinho de saúde também, mas aí ela acabou tendo uma última internação, foi antes dela falecer, que foi em outubro para novembro de 2015. Eu tinha ido viajar para um congresso, e aí quando eu voltei, ela estava com uma gripe, aí eu falei, melhor ir no pronto-socorro, eu estava indo viajar de novo para um outro, no fim eu bati e voltei. E aí ela foi pro hospital no fim de semana, acabou internando, e enquanto eu tava à distância viajando, eu fui falando com meu pai, ela internou, fui falando com o médico, pedi pra uma amiga ajudar, enfim. E até que eu consegui contato com os médicos, eles falaram que ela não estava bem, que ia ter que entubar, e aí a primeira internação foi mais séria, mais grave, e eu já conhecia todo esse outro lado, então pra mim já eram sentenças. Mas aí quando realmente configurou que ia ter que fazer a intubação, né, deixar ela na UTI, eu bati e voltei. E eu também no ônibus, assim, cochilei, de tão cansada que eu tava, eu cochilei, e eu vi ela passando a mão no meu rosto, assim, como se ela estivesse se despedindo, quando eu tava meio acordando, meio dormindo, assim. Aí meu coração também já sentiu que era isso. E aí quando eu cheguei, ela ficou uma semana entubada, e eu, um caos, uma faringite atrás da outra, brigando com todo mundo da equipe, desesperada para conseguir que ela melhorasse. O pessoal passava plantão, eles vinham para passar o plantão pra gente, os médicos, qualquer plantonista que vinha, ele falava assim, você é filha, já me falaram de você. Eles deviam estar me pintando igual o demônio, porque eu ficava em cima, querendo saber o que estava acontecendo, quando que ia melhorar, o que a gente ia fazer para tentar estubar para ela acordar. E aí, porque se ela falecesse daquele jeito, sem eu ter tido a oportunidade de estar com ela, de conversar, de estar junto, aquilo ia me destruir, assim. Porque eu tinha ido viajar a trabalho, enfim, eu não estava ali do lado dela, assim, a gente estava sempre junto com isso. E aí a gente tanto fez, que eu tive o merecimento e a bênção dela acordar, dela melhorar um pouco, ela ainda teve um quadro de delírio, mas ela foi se acostumando, se acomodando, e aí ela foi pro quarto, e eu ainda tive 5 dias que eu fiquei com ela internada no quarto, e esses 5 dias foram dias de paz, de harmonia, de tranquilidade, da gente conversar de tudo, da gente estar próximo, da gente estar junto, e ela ficou sem andar esse período, né, eu tive que ajudar com necessidades básicas, higiene básica, e aquele momento em que a vida inverte, né, que a gente é cuidado e aí a gente cuida, e que por mim nunca teria problema nenhum, mas a humildade da minha mãe de receber isso, de aceitar e de me agradecer, de falar obrigada por tudo que você está fazendo por mim, foram momentos importantíssimos, assim, né, de eu ver que é isso, é o laço de amor, é o que verdadeiramente sobra, né. Então, ela teve um pouquinho de piora, em 24 horas ela teve um sangramento importante, enfim, não teve muito o que fazer, em 24 horas ela piorou absurdamente, e aí teve um plantão que a gente, no dia que ela faleceu, meu pai tinha que ir trabalhar, e aí eu fui sozinha na visita da noite, e aí quando eu cheguei, que eu tava esperando, atrasou a visita, e quando atrasava a visita, que eu trabalhava em UTI, a gente atrasava a visita porque, assim, ou aconteceu um caos mesmo de alguma burocracia, ou no geral teve alguma intercorrência com o paciente, e eu sabia, assim, atrasou, eu sabia que era do quarto X da minha mãe, daí eu tava sentada na recepção, eu escutei o segurança atender o interfone e falar, tá bom, do leito X não é pra deixar subir, e aí eu já escutando, já sabendo, e aí ele falou assim, pode, ele falou, você espera um pouquinho pra subir, eu falei, tá bom, ele olhou pra mim e falou, você tá sozinha? Eu falei, tô. Daí eles me liberaram pra subir, pra eu conversar com o médico, o técnico de enfermagem estava saindo do plantão que estava com ela à tarde, quando ele me viu, ele levou um choque, ele abaixou a cabeça, aí ele falou assim, o médico vai vir conversar com você, eu fiz assim, eu já sei, né, já entendi, já sei o que é, daí ele saiu, se despediu também tocado, assim, emocionado, né, acho que também ficou triste. E aí o médico veio, olhou pra mim de novo e falou, você tá sozinha? Eu falei assim, eu só quero ver minha mãe, gente, eu só quero olhar pra ela, eu só quero me despedir, eu já entendi, tá tudo bem, é isso, mas pelo amor de Deus, me deixa eu ver minha mãe. Daí eu fui, sentei lá pra chorar, e foi o médico, veio a enfermeira, sentou, todo mundo sentou lá comigo, assim, né, porque eu, teoricamente, eu tava sozinha, meu pai tinha que trabalhar, então eu tive esse carinho, esse apoio do pessoal dali, que nem me conhecia, que nem sabia quem eu era, que ficou ali comigo naquele momento. Então, dali pra frente, meu pai chegou, eu contei pra ele, enfim, a gente foi se alinhando também, e aí foi um luto completamente diferente, porque eu tive um luto
Talvez de quase todo o núcleo familiar sobrou o meu pai, né? Não tem mais as mulheres da família nossa, minha próxima, que estavam convivendo comigo todo dia, não tinha mais. Então foi mais difícil para eu digerir, para eu entender, para eu me adaptar. Acho que a tristeza veio mais profunda nesses pontos. Era final de ano, foi dia 24 de novembro, e Natal sempre foi uma data assim importante pra gente, né? A Carol tinha falecido em outubro, minha mãe em novembro, né? Dos anos distintos, mas datas próximas, assim. Então a gente teve situações difíceis, eu e meu pai, situação financeira, né? Teve um luto financeiro, teve um luto profissional, meu pai estava tentando aposentadoria, né? Foi um processo difícil, assim, né? E a gente teve muitas brigas, a gente teve muitos desentendimentos, eu estava muito reativa, muito estressada, muito nervosa, e eu acho que isso foi algo que acabou trazendo muitas dificuldades, assim, né? Coitada, descarreguei coisas do meu pai que nem merecia, que ele nem deveria e que devo pedir perdão a vida inteira, assim. Bom, ele vai estar assistindo isso, imagino, né? Mas a gente foi se alinhando aos poucos, mas foi um processo muito difícil. Então, no final do ano, quando eu vi que eu tava muito nervosa, eu fiquei muito estressada. Eu tava um caco, um bagaço, a gente ia ter o plano de saúde até o final do ano só. Então, entre a semana do Natal e Ano Novo, teve um dia que eu acordei, eu falei, não dá, não tem condição. Aí eu peguei o negócio do plano de saúde, procurei um atendimento de um psiquiatra, fui numa clínica psiquiátrica, fui pedir socorro, falei, não dá, do jeito que eu tá, não tem condição. Morrendo de medo, falei, esses caras vão me internar, vão falar, essa menina é completamente maluca. E, enfim, mas eu encarei, assim, eu senti essa necessidade, eu tava precisando de ajuda, e eu fui atrás, eu fui buscar. Eu fui, sentei, conversei, ele me medicou, eu saí de lá, fui no consultório da minha mãe para terminar de desmontar as coisas, para guardar tudo que ela tinha com carinho dos pacientes, porque a gente tinha que terminar de organizar a vida, né? Então, eu fui fazendo esse caminho com um pouco mais talvez a tristeza muito presente, mas eu acho que talvez um pouco mais racional, talvez mais fria, tentando ser mais fria, para poder ver se eu conseguia seguir melhor, assim. Uma certa experiência do luto anterior me trouxe algumas coisas importantes para trabalhar nesse momento, mas foram processos difíceis e eu acho que isso pressionou um pouco mais, assim. Eu tive o apoio daí de um psiquiatra, né, de medicação, tive que tomar mesmo antidepressivo 1 ano e meio, e eu fiz terapia por 1 ano e meio, eu tive a bênção também de ser atendida no lugar onde eu trabalhava, e isso foi extremamente importante, de apoio, de suporte para eu poder seguir, para eu poder tocar, né, e continuar trabalhando e fazendo minhas coisas, e entre trancos e barrancos, eu consegui não parar a vida e equilibrando e tentando tocar e aprendendo. Eu tive mudanças de trabalho, pequenas mudanças, eu já não estava mais em hospital nessa época, eu estava trabalhando só com pesquisa, eu acabei voltando depois para o hospital, então ainda tive alguns momentos em que eu voltei a tomar contato com o luto de uma outra forma, né, de pacientes, como profissional, voltei a me entender de novo num outro contexto. De certa forma, você fica um pouco mais sensível, porque eu acho que você passa por mais situações que te aproximam, talvez, do sofrimento de outras pessoas, que você não imagina, que você não sente, que você não percebe, mas que são transformadoras. E eu acho que foi importante eu ter voltado para o hospital nesse momento para eu rever a Juliane profissional e encerrar um ciclo, porque aí eu realmente não quis mais ficar, achei que não cabia mais, né? Assim, tudo que eu doei, me dediquei e falei, agora eu quero um outro momento de vida, um outro contexto. O tempo foi passando, eu acho que a gente, né, eu fui me resolvendo, a gente foi adaptando algumas coisas, a gente cria novos amigos, ganhei pessoas maravilhosas nesse novo trabalho, encerrei meu doutorado porque, na verdade, eu estava programando as coisas e eu ia matricular, a minha mãe faleceu no dia 24 de novembro e eu fiz a matrícula no dia 15 de dezembro. Eu lembro de eu ter ido conversar com o meu orientador e acho que deve ter falado o que ela está fazendo aqui, né, porque, pelo amor de Deus... Mas eu falei pra ele, eu falei, se eu não matricular agora, eu não vou matricular mais. Então, ou eu matriculo agora e eu tenho esse compromisso e essa obrigação, eu não vou fazer o doutorado, porque eu não vou ter condição. Então, foi uma das melhores coisas que eu fiz, né? Uma das melhores decisões, eu tive apoio dele pra poder seguir e tocar, né? Ele respeitou essa minha decisão, não me demoveu de nada, pelo contrário, foi quem deu todo o suporte e eu segui, eu toquei, né? Era uma coisa que era importante, eu sabia que ela não ia querer que eu deixasse isso pra trás. Então, eu também tive essa força para poder tocar as coisas, né? E aí eu acho que eu encerrei muitos ciclos, fechei o doutorado, acabei fechando depois o hospital, entrei numa nova fase profissional de trabalho, fui descobrindo uma nova Juliane, e eu acho que eu fui criando aí a expectativa, a ideia de construir a minha família, de montar o meu núcleo, o meu lar,
né, se um dia isso fosse acontecer, de que forma isso seria. Eu acho que eu fui me aproximando disso mais tardiamente, mas como uma expectativa, assim, de alguma forma ter, né, de criar, voltar, estar em família envolvida, assim, no dia a dia, e talvez criar o meu jeitinho de ser, né, alguém num novo núcleo. E aí, nesse processo, em 2021, eu tive um problema de saúde, comecei com uma alteração na vista, que foi embaçando a vista, e, enfim, eu fui acabei acessando, fui buscar um plano de saúde, porque eu tinha ficado bastante tempo safe, não, agora eu preciso, tô ficando mais velha, preciso fazer um plano de saúde. E eu contratei um plano de saúde em 31 de maio, e aí minha vista começou a embaçar, começou a não ficar boa, a partir daí, e assim, minha intuição falou, fecha, né, eu já tinha tido algumas gripes, ficava indo, né, em PS, eu falei, melhor eu ter um plano de saúde. Aí eu contratei o plano de saúde no dia 31 de maio, e a vista começou a embaçar lá pro dia 10 ou 12 de junho, e em 10 dias a vista foi dando uma piorada, eu achei que era necessidade de óculos, e acabei indo parar no PS, e nos exames era uma alteração do nervo, e o médico falou, olha, ou você tem um tumor na cabeça, ou você tem um pseudotumor, ou você tem alguma coisa degenerativa, então tem que investigar, e aí foram 48 horas de horror, entre idas e vindas de PS, porque daí eu já tava vendo como é que eu ia adaptar o meu banheiro se eu ficasse cega, o que eu ia ter que fazer, qual que era a barra de apoio que eu ia pôr. Eu comecei a criar roteiros de Quentin Tarantino, dignos de Oscar. Então foi também, assim, eu acho que é onde a gente começa a ver que a gente potencializa o medo, né, das coisas. E apesar da gente ser da área da saúde, quer dizer, apesar não, eu acho que por ser da área da saúde, talvez a gente faça dramas maiores, porque a gente conhece as coisas, então a gente vai pro pior cenário, né? Eu já comecei a imaginar o que ia acontecer, se eu ia ficar cega, se não ia ficar cega, enfim. Aí eu acabei internando, tive uma internação e foi configurado mesmo um quadro de esclerose múltipla, que é uma doença autoimune, degenerativa, né, carinhosamente chamada de crônica pela minha neuro, porque ela falou que já não é mais a mesma coisa da esclerose que eu conheci e dos pacientes terminais que eu atendi dessa doença, né, para eles são outros cenários hoje, mas um choque, né, como fisioterapeuta, de novo entender uma doença crônica, de gente que eu tratei a vida inteira, e eu tava montando todo aquele quebra-cabeça novo de entender qual era a nova Juliane, qual era a nova realidade, e aí veio esse tsunami, derrubou meu quebra-cabeça inteiro no chão, e eu tive que juntar todas as pecinhas para poder montar e ver que ele é um novo cenário de novo, né, que é outra história, que é outro contexto. E aí eu acho que eu já tava tão, né, o que a gente comentou em algum momento, que é essa cascata do luto, né, e as ondas que vem, o somatório que a gente vai fazendo, e eu acho que daí eu já tava tão traumatizada, tão sensível, que esses dramas foram, né, eles ficaram piores nessa fase, nesse momento. Eu consegui passar sem precisar tomar medicação, né, apesar da dificuldade toda, eu não precisei de medicação de antidepressivo, psiquiátrico, eu consegui passar sem, eu tive suporte para fazer terapia, né, eu já estava fazendo na verdade, mas aí eu tive que parar o que eu estava construindo para olhar essa questão da doença, que isso foi bastante importante para eu ficar em pé, para eu me segurar, até eu me reestruturar. E eu acho que daí nessa cascata toda, o mais importante do luto, do diagnóstico, que na verdade não me trouxe nada, porque até resumindo, né, e contando a minha vista, voltou ao normal, o que tinha embaçado, que eu tava perdendo do nervo, regrediu com a medicação, com o diagnóstico certinho, e voltou atrás, eu consegui não ter mais, eu não tive sequela, não tive nenhum problema. E eu tinha outros indicativos de medula, tudo, e eu não tava tendo nenhum sintoma clínico, isso não apareceu, não manifestou. Então, de certa forma, isso também foi um benefício, digamos, talvez um merecimento, leria dessa forma, né, com um possível merecimento. Mas mesmo assim, não estava trazendo nenhuma mudança significativa no meu dia a dia, era mais a perspectiva do que isso iria trazer lá na frente, de como essa doença vai se comportar para mim lá no meu futuro, né, antecipando o sofrimento, antecipando uma coisa que eu não sei que vai acontecer, por conta dos traumas, né, das dificuldades. Mas eu acho que o mais difícil foi esse luto, que daí eu tive que vivenciar, foi o que eu deixei um pouquinho mais de lado, foi o mais difícil para mim da esclerose, que foi a questão da maternidade, porque não é que não pode ter, pelo contrário, não tem nenhuma restrição, mas o meu ponto foi de me questionar por que eu iria colocar no mundo uma criança, né, com tanta criança que não tem pai, que não tem mãe, que sofre, que passa fome, que tem dificuldades, porque eu iria colocar uma criança no mundo se de repente eu poderia ter uma doença que me levaria mais nova,
ou que me deixaria impondo uma condição de saúde, de cuidados médicos para um filho que estaria começando a vida com seus 20 e poucos anos e eu com extremas dificuldades, ou de pôr um filho que vai perder um pai e uma mãe, né, no caso a mãe jovem, do mesmo jeito que eu perdi. Então isso me fez questionar muito por que a maternidade, será que eu teria coragem de encarar isso? Eu não sei se eu fiquei me questionando muito por que eu queria ser mãe, né, porque não era ser mãe só para pôr um filho, era ser mãe pelo cuidado, pelo carinho, e aí eu tava pensando no futuro, como seria o futuro desse meu filho se eu fizesse isso? Então eu passei a abrir a perspectiva de enxergar como eu poderia ser mãe de outras formas. Então, se de repente, eu nunca tive nada contra adoção, mas daí talvez a adoção tardia fosse um caminho, porque daí você tem uma criança que já tem uma certa idade, talvez já tenha a vida criada, se eu tiver um problema mais fácil, que não vai ser um problema mais difícil, que não vai ser uma imposição, que seria mais fácil para um filho levar, tocar. Ou que outras formas eu poderia ser mãe nesse meio de caminho, nesse processo, para eu poder me desenrolar e me desenvolver, assim. Então, eu acho que não tem resposta, eu não fechei isso, eu não tenho, eu não sei se eu diria que eu tenho, não é só resposta, é decisão. Eu não decidi o que eu gostaria de fazer nesse sentido, mas eu acho que me fez entender, nesse ponto final de tudo, que quando vem um luto, ou quando vem uma dificuldade, ou quando vem, pra mim é sempre a vida trazendo a gente pra olhar para as nossas questões sobre um novo ângulo, de uma nova forma, de um outro prisma, para a gente poder enxergar coisas diferentes do que a gente enxergaria. Talvez eu não cogitaria ser mãe de uma outra forma se eu não tivesse esse ponto, né? Então esse é um pequeno exemplo do que para mim foi esse processo para entender, enfim, N mil outros, né? O meu medo de ficar dependente, o meu medo de precisar de pessoas e não ter mais a minha família, meu núcleo familiar não tá lá para cuidar de mim. Meu pai, em algum momento, também não estará mais aqui quando eu tiver com os meus 40, com meus 50, 60 anos, talvez tendo alguma dificuldade por conta da doença. Eu não tenho mais um núcleo familiar, não tenho um filho, não tenho um irmão, né? Então, não tenho hoje, assim. Então, como que seria isso, essa dificuldade de não é estar sozinha, mas ser dependente de pessoas e não ter esse núcleo familiar, que pra mim é o que vai cuidar, né? Quem é mais importante. Então eu tive que me desconstruir dessa ideia e enxergar que eu tenho os meus amigos, eu tenho inúmeras pessoas à minha volta, eu nunca tô sozinha, eu tô sempre cheia de gente, de pessoas maravilhosas que eu amo muito e que, enfim, cada vez aparecem pessoas novas. E eu tive que me desconstruir e entender que essas pessoas vão ser as pessoas que vão me ajudar se eu não construir esse núcleo familiar, se não for dessa forma que eu for construir. Não deixa de ser um núcleo familiar. E a gente já sabe isso racionalmente, né? A gente sempre fala, a gente tem a rede de suporte, mas eu acho que foi um entendimento mais profundo, mais emocional, mais na raiz da minha alma, de me despir desse ponto, né? Dessa construção que eu tive toda e enxergar que é isso, a gente tem as pessoas à nossa volta e compartilhar faz parte, e a gente aprende, a gente cresce, e essa é a grande leveza da vida, né? Então, eu acho que foi muito neste contexto, foi muito pós-esclerose múltipla que me surgiu muito essa intenção de fazer isso que a gente está fazendo, né? De falar e de compartilhar essas coisas e, enfim, da gente se abrir, da gente mostrar as dificuldades e a gente colaborar, fazer troca, porque eu tenho certeza que a gente vai ouvir histórias, que a gente vai conhecer pessoas que vão falar assim, poxa, eu também passei por coisas similares, eu passei por coisas diferentes, mas a dor foi a mesma. E eu acho que é isso, eu acho que é isso que traz a leveza da gente poder se aproximar, da gente poder conhecer novas pessoas e criar essa nova grande família. Então, esse momento que eu tô é criando essa nova família, né? E essa nova família nesse contexto completamente diferente, que não precisa ser um núcleo familiar que vai morar com você dentro de casa, mas essa família que vai te dar apoio, que vai te dar suporte, e que é isso, e que tem amor, que tem laço de amor, seja do jeito que for, né, na situação que for, mas que traz compaixão. E aí, acho que para fechar tudo, assim, essa história toda da esclerose múltipla ser uma doença autoimune, a gente sabe que tem, toda doença tem seu componente genético, mas os autoimunes costumam ter alguns mais na família. E a única doença autoimune que a gente tem histórico da família é o meu avô paterno, esse que eu fui muito ligada e que eu acho que talvez foi o primeiro luto que eu tive na vida, com o meu primeiro ano de vida, né, que foi o luto indireto da minha mãe e o meu, e que é alguém que eu não convivi, não conheci, mas que eu tenho imensa gratidão por todas as histórias que minha mãe contou dele, que tinha um laço. E aí eu entendi, eu falei assim, esse laço veio até de uma outra forma, porque ele tinha artrite reumatoide, não era a mesma doença, mas ele tinha uma doença autoimune. E minha mãe falava que eu tinha muitas características dele.
de que ele tinha muita bondade no coração, e ela falava assim, você tem o mesmo tom dele, de carinho, de compaixão pelas pessoas, né, de amorosidade, assim, que ele tinha. Então, eu acho que isso encerra o ciclo, assim, pra mim, né, de enxergar que a gente tem essas ligações e a gente precisa aprender a olhar para elas de outras formas, né, pra gente poder encontrar o significado da vida, os valores, sem que a gente tenha o sofrimento o tempo inteiro. O sofrimento tá ali, a gente tem que abraçar, a gente só vai ver a vida dessa forma se a gente abraçar. Não dá pra deixar de lado, não dá pra você não sentir a dor, não dá pra não chorar. Mas você também não precisa ficar preso nisso, não é a única coisa que tem. Então, é isso, acho que esse é o meu relato, o meu compartilhamento. Espero, enfim, não ter sido muito doida, mas agradeço de coração vocês estarem ouvindo e a gente poder fazer essa troca, esse compartilhamento, que eu acho que isso não tem preço. Não tem dinheiro no mundo que pague isso. Então, me despeço de todos e depois a gente vai voltar para fazer um bate-papo. Quero ouvir a história das meninas. A Maiara e a Ju vão contar, né? A Maia e a Juju vão contar as histórias delas. E depois a gente vai fazer um bate-papo. Então, o que mais eu puder esclarecer e trazer, eu acho que fica aberto pra gente conversar. Obrigada, Ju, por compartilhar quanta história, né? Em breve a gente vai conversar um pouquinho sobre todos esses pontos, a maneira como você enfrentou, as simbologias aí por trás de tudo isso, desse enfrentamento. Está bem? Sim. Muito bem, meninas. Então é isso, gente. Obrigada. Ju. Obrigada eu. Obrigada. Até o próximo.